Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso da escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes na sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Vem ser autêntico. Quinta-feira, dia 7 de maio, vamos meditar o Evangelho de São João, no capítulo 13, versículos 16 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que o enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, está muito ainda em cena a Quinta-feira Santa, o lava-pés, toda a dimensão do serviço, o testemunho de Jesus. Hoje, como naqueles filmes que começam lembrando um fato passado, a liturgia faz memória de um gesto que pertence àquela Quinta-feira Santa. Jesus lava os pés dos discípulos. Assim, esse gesto, lido desde a perspectiva da Páscoa, recobra uma vigência perene. Observemos somente 3 ideias principais. Em primeiro lugar, a centralidade da pessoa. Nossa sociedade parece que fazer é o termômetro do valor de uma pessoa. Dentro dessa dinâmica é fácil que as pessoas sejam tratadas como instrumentos. Facilmente utilizamos-nos uns aos outros. Hoje o Evangelho nos urge a transformar essa dinâmica em uma dinâmica de serviço. O outro nunca é um puro instrumento. Tentaria-se de viver uma espiritualidade de comunhão, onde o outro, em expressão de São João Paulo II, chega a ser alguém que me pertence e um dom para mim, a quem temos de dar espaço. A nossa língua o tem apanhado, felizmente, com a expressão estar pelos demais. Estamos pelos demais? Escutamos-lhes quando nos falam? Na sociedade da imagem e da comunicação, isto não é uma mensagem a transmitir, senão uma tarefa a cumprir, a viver cada dia. Sereis felizes se o puserdes em prática. Talvez por isso o mestre não se limita a uma explicação. Imprime o gesto de serviço na memória daqueles discípulos, passando logo à memória da Igreja, uma memória chamada constantemente a ser, uma vez mais, gesto na vida de tantas famílias, de tantas pessoas. Finalmente, um sinal de alerta. Aquele que come o pão levantou contra mim o calcanhar. Na Eucaristia, Jesus ressuscitado se faz o nosso servidor, nos lava os pés. Mas não é suficiente com a presença física. Temos que aprender na Eucaristia e tirar as forças para fazer realidade, que tendo recebido o dom do amor, morramos ao pecado e vivamos para Deus, nos diz São Fulgêncio. Os discípulos, na pessoa de Pedro, relutavam em aceitar o que o Mestre Jesus lhe lavasse os pés. Este gesto foi interpretado como uma quebra de hierarquia e esvaziamento da autoridade. É que eles pensavam a sociedade organizada em camadas sociais, sobrepostas segundo a importância de cada um, num sistema de precedências e privilégios.
Jesus recusou-se a pactuar com esta mentalidade, oferecendo-lhe pistas para compreenderem a realidade de maneira diferente. Ele parte do princípio que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Isto vale tanto para o mestre quanto para os discípulos. Diante da resistência em acreditar nas suas palavras, ele reage e diz: se compreenderes estas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. Mais uma vez, Jesus insiste na prática dos seus ensinamentos. Faz-nos um puxão de orelha. É preciso não somente crer, mas sim crer e praticar. Senão podemos nos tornar um novo Judas, que acabou de praticando ao contrário, ou seja, traindo o próprio Filho de Deus. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Somos nós que comemos o pão com Cristo, que comemos o pão que é o Cristo vivo, que proclamamos sua palavra a outros e depois levantamos contra ele o nosso calcanhar? Não, isso não pode acontecer, prezados irmãos. Vamos rezar mais, se preciso jejuar, para que não cedamos às seduções do maligno, que não cessa de tentar nos arrastar para longe de Deus. Nós somos os mais visados por ele, porque somos da linha de frente, somos missionários, somos escolhidos. Por isso, nos constituiu em sal da terra. Isto exige de nós muito cuidado, para não perdermos o nosso sabor, para não perdermos a nossa essência, que é o de acolher, viver todos os seus ensinamentos. Por outro lado, ele nos escolheu e envia para anunciar a sua palavra, pois nos assegura: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Entretanto, trata-se de saber que Senhor é aquele que enviou Jesus, segundo a afirmação do Mestre. Sem dúvida, ele está falando do Pai, que fez de Jesus servo e enviado, e que acolhe também os discípulos do Filho como servos e os envia em missão. Todos um feliz e abençoado dia. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso da escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes na sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. #VemSerAutêntico.